Olá, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana de literatura aqui pelo Moodle. Hoje a gente vai conversar sobre realismo no Brasil. Lembra que a gente estava falando de 3 escolas literárias que aconteceram ao mesmo tempo, né, na segunda metade do século XIX. Então, realismo é uma delas e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Realismo no Brasil, com a professora Cíntia. O realismo teve início, o marco inicial, né, do realismo no Brasil é 1981, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, o realismo aconteceu durante a segunda metade do século XIX, ao mesmo tempo em que naturalismo e parnasianismo, como a gente estava vendo na videoaula da Semana de Literatura anterior. Relembrando o contexto que a gente também já viu na semana anterior, nós temos 1841, coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. 1849, lá na Europa, Manifesto Comunista, Marx e Engels. Temos nessa época acontecendo cientificismo, iluminismo, darwinismo, teoria da seleção natural. 1888, no Brasil, abolição da escravatura. 1889, no Brasil, proclamação da República. Coisas importantes aí que aconteceram nesse contexto. Então, a gente vai ver autores abolicionistas, a gente vai ver autores preocupados com a injustiça social, a gente vai ver autores preocupados com as questões políticas, preocupados com a hipocrisia na nossa sociedade. Então, olha lá, algumas características do realismo. A gente já viu realismo em Portugal também, né? Então, as características são semelhantes, porque é a mesma escola literária, mas falando agora especificamente do Brasil. Então, relembrando aí as características, né? Objetivismo, racionalismo, universalismo. No Brasil, a gente vai falar principalmente de obras em prosa, é o destaque, né, do realismo no Brasil. Temos linguagem culta e direta, narrativa lenta, tempo psicológico. Vamos ter crítica social à hipocrisia da sociedade, aos interesses, as pessoas agindo por interesse, às conveniências sociais, o que é mais conveniente dentro da situação social em que as pessoas mais ricas, principalmente, se encontram, né? Nós vamos ter o aprofundamento psicológico das personagens. Essas personagens não serão idealizadas, ou seja, elas terão qualidades e defeitos. A gente vai ter aqui um herói problemático, que também não é idealizado, né? Tem todos os seus problemas, todas as suas manias. O realismo, quando eu falo que eu tenho o marco inicial do realismo com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, não quer dizer que ele começou naquele ano. Alguém falou, tal, vai começar. Não. No final do romantismo, a gente já tinha uma transição, a gente já tinha uma modificação no sentimento, no modo como as pessoas sentiam a realidade, como elas começaram a sentir uma necessidade de falar sobre problemas sociais, de falar sobre injustiça, de cobrar, né, do governo ou da sociedade um comportamento diferente, né? Por exemplo, a gente falou já sobre o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, que é um poema que mostrava o sofrimento humano, né? Mostrava os escravos dentro do navio negreiro de forma humana, né? Como que eles sofriam, como que eles eram humilhados, né? Então, já na terceira fase do romantismo, a gente teve uma preocupação com as questões sociais. E aqui, no realismo, a gente vai ter isso de forma central, né? O grande destaque do realismo no Brasil é um dos grandes destaques da literatura brasileira, mundo afora, que é o nosso amigo Joaquim Maria Machado de Assis. O nosso amigo Joaquim, por muito tempo a gente teve essa foto dele aí em preto e branco, né? Mas a gente sempre soube que ele era mestiço, ou seja, que ele é negro. Ele é filho de um negro e uma branca. Então, temos aí a imagem colorida de Machado de Assis.
O Machado de Assis também aparece na abertura da novela das Seis, Nos Tempos do Imperador, não sei se vocês viram, é aquela época do Machado de Assis. Ele também vai aparecer como personagem na novela em algum momento, temos que aguardar o personagem mais esperado da novela, nosso amigo Joaquim Maria. Então, o Machado de Assis, ele foi escritor de obras românticas durante o romantismo, ele escreveu alguns romances românticos, mas ele se destacou mais quando ele começou a escrever obras realistas, né? Então, por isso a gente não falou dele lá durante o romantismo e a gente vai destacar o Machado de Assis agora no realismo. Mas só para deixar registrado, ele também tem alguns romances românticos no início da sua carreira como escritor. Ele escreveu não só obras em prosa, né? Ele escreveu também poesia, teatro. Na prosa, ele escreveu contos, ele escreveu romances, ele escreveu crônicas, mas ele se destacou muito mais na prosa e, mais especificamente, nos contos e nos romances. Então, a gente vai falar hoje sobre contos e romances do Machado de Assis. Outra coisa que eu quero destacar sobre ele é que ele é o fundador, um dos fundadores, né, da Academia Brasileira de Letras. Tem uma estátua do Machado de Assis na frente da Academia Brasileira de Letras, lá no Rio de Janeiro, de bronze. Ele está sentado assim numa cadeira, numa pedra, linda. Já fui lá, já tirei foto com o meu amigo. Quando vocês forem ao Rio de Janeiro, se quiserem tirar uma fotita com ele, apareçam lá. Um dos grandes destaques, então, do Machado de Assis é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro, o narrador do livro, que é o Brás Cubas, ele está morto e ele vai narrar as suas memórias depois de morto. Então, ele começa o livro fazendo uma dedicatória para o verme que primeiro roeu o seu cadáver, né, no caixão. Então, tá aí o verme na ilustração do livro. Então, nós temos um defunto autor, na verdade, um narrador defunto, né, que a gente chama de defunto autor, porque o narrador fala como se ele fosse o escritor do livro, né? Então, o Brás Cubas é uma pessoa não muito querida, não tem quase ninguém no enterro dele, e aí ele vai contar com isenção de amarras sociais, né? Porque ele já está morto, então ele não está mais preocupado em manter as aparências. E aí ele vai narrar, então, com essa isenção de uma pessoa que não precisa mais se preocupar com o que os outros pensam dele, e aí ele vai contar várias coisas que aconteceram durante a vida dele, com bastante crítica, com bastante ironia. Coloquei aí um trechinho. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ele vai contar sobre uma mulher que ficou com ele para roubar todo o dinheiro dele, né? E quando o dinheiro dele acabou, ela não quis mais saber dele. Ou seja, ela amou o Brás Cubas durante 15 meses? Não. Ela ficou com ele por interesse. Então, esse amou-me é completamente irônico, né? Ele está fazendo uma crítica às relações por interesse, né? Ao amor com segundas intenções. Está aí um exemplo, né, da crítica e da ironia fina, refinada do Machado de Assis. Tem um trechinho do Memórias Póstumas lá do nosso livro e uma página sobre a vida do autor. Sugiro que vocês leiam, então, essas 3 páginas, né? Da 288 a 290. Tem uma pagininha sobre o autor e depois tem 2 páginas com um trechinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para vocês se deleitarem lá. Outro romance que eu gostaria de destacar do Machado de Assis se chama Dom Casmurro. É um romance bem famoso e super legal, que traz, então, uma história narrada em primeira pessoa pelo Bentinho, que tem apelido de Dom Casmurro, né? Então, Dom Casmurro é o Bentinho, o próprio narrador da história, e ele vai contar, sob o ponto de vista dele, as suspeitas que ele tem sobre um caso extraconjugal que a sua mulher teria com o melhor amigo do Bentinho, né? Com o seu melhor amigo. E ele suspeita, inclusive, que o filho deles na verdade, não é filho dele, né? É, na verdade, filho do amante da esposa dele, ou seja, do seu melhor amigo. Só que ele vai contar isso de uma maneira tão pessoal,
tão do ponto de vista dele, com as paranoias dele, que o leitor nunca consegue ter certeza se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Então, é bem interessante. Até hoje, isso gera muitas polêmicas sobre se a Capitu traiu ou não. Algumas pessoas apresentam evidências de que ela traiu, outras apresentam evidências de que ela não traiu, e é tudo paranoia da cabeça dele. É bem interessante. Aí eu trouxe aqui uma descrição desse ponto de vista e desse mistério acerca de Capitu. Ele diz que ela tem olhos de ressaca. A ressaca do mar, do oceano, né? A gente tem quando a maré está subindo. Então, a gente tem ondas fortes, ventos, né? Uma movimentação maior do mar quando a maré está subindo. E então, quando ele diz que a Capitu tem olhos de ressaca, os olhos de ressaca seriam olhos, então, que devastam, que arrastam tudo para dentro de si, né? Tudo que tiver na areia da praia, o mar engole, né? Quando ele está subindo. Então, é essa a ideia. A gente também tem outra descrição dos olhos de Capitu em outra parte da obra, né? Ele diz que a Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, tipo uns olhos mais fechadinhos, assim, sabe? Que parece que ela está dissimulando, parece que ela está fingindo, e você não sabe, você não compreende muito bem, sabe? Então, é sempre um mistério em torno de o que Capitu realmente está pensando, né? É muito legal essa história de mistério aí do Dom Casmurro. Agora eu vou destacar para vocês 2 contos do Machado de Assis. O primeiro se chama Pai contra Mãe. Vocês podem ler, se vocês quiserem, nesse link aqui do domínio público, ou digitar lá na internet, Conto Pai contra Mãe, PDF, que vocês vão encontrar esse mesmo link. E tem um filme brasileiro chamado Quanto Vale ou é por Quilo, que é baseado no conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis. Então fica aí a indicação, né, de filme e de conto. Esse conto, ele vai fazer uma crítica severa à escravidão nesse conto. O conto se passa depois que a escravidão já acabou, né? E a escravidão terminou e levou consigo diversos ofícios e aparelhos. Então, o ofício de capitão do mato, por exemplo, existia na época da escravidão. Quando a escravidão acabou, deixou de existir, porque o capitão do mato, ele caçava escravos fugidos e aí ele entregava de volta para o dono em troca de um resgate, né? De uma quantia em dinheiro. E esse conto conta a história de uma escrava fugida, grávida, ou seja, ela fugiu para proteger o seu bebê, para que o seu bebê nascesse numa situação de vida melhor, fora da escravidão. E o capitão do mato é um pai que precisa alimentar o seu filho, ou seja, precisa levar dinheiro para casa, e ele vai caçar a escrava fugida para poder ganhar dinheiro e cuidar do seu filho. Então, é uma mãe, a escrava, tentando proteger o seu bebê, e um pai, o capitão do mato, tentando também dar de comer e beber para o seu próprio filho. Por isso que a gente tem um pai contra uma mãe, né? No final dessa história, o capitão do mato consegue pegar a escrava fugida, devolve para o dono e ela perde o bebê ali naquela hora, naquela luta, né, pela fuga, ela acaba perdendo o bebê. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do filme, né? Você tem a escrava fugida tendo um aborto, né, perdendo o bebê, o dono do escravo agradecendo ao capitão do mato e o capitão do mato recebendo a sua recompensa, né, o seu dinheiro. Vejam que essa imagem forma um triângulo, tá vendo? Porque eles estão numa escada. Esse triângulo aí é proposital, né? É o triângulo da dialética da malandragem. Você tem o esquema dialético representado por um triângulo, né? No topo está quem tem o poder, ou seja, o dono da escrava. Na base está quem tem menos poder, ou seja, a escrava e o capitão do mato. A escrava é a pessoa que está perdendo com tudo isso, né? Que está sendo vítima. E do outro lado, a gente tem o capitão do mato, que é o malandro da história, ou seja, ele está mais ou menos no mesmo patamar do que a escrava, mas ele vai
prejudicar outra pessoa para se dar bem, né? Então ele vai fazer com que a escrava perca o seu bebê, né? Para poder salvar o seu próprio filho. Ele é o malandro da história, né? Que vai prejudicar o outro para se dar bem. Hoje, quando a gente fura uma fila, a gente também está prejudicando o outro, ou seja, prejudicando quem chegou antes da gente e agora vai ser atendido depois, porque a gente quer se dar bem, a gente quer ser atendido logo, né? Então a gente está sendo malandro, a gente está dentro dessa dialética da malandragem, prejudicando outra pessoa para poder se dar bem dentro desse triângulo, percebe? Então a dialética da malandragem, ela pode ser aplicada a diversos contextos dentro da nossa própria vida, né? Quando a gente quebra alguma regra social e prejudica outras pessoas para se dar bem. Vocês podem usar sempre a dialética da malandragem nas redações, inclusive, tá? Que é uma ideia bem bacana. E o filme Quanto Vale ou é por Quilo, ele é um documentário, ele traz diversos casos reais que aconteceram no período de escravidão, em que a gente tem também a dialética da malandragem, e vocês também vão encontrar a história do conto, mas nos tempos de hoje. Então, você tem uma mulher que não é escrava, que vai ser prejudicada por um homem que é o malandro da história e que vai ser um bandido, né? Que vai dar um golpe nessa mulher para se dar bem. E a gente também tem os superpoderosos que estão pagando esse cara para fazer isso, né? Para dar esse golpe. Então, é bem interessante, a gente tem diversos exemplos, lendo esse conto, né? E assistindo esse filme, a gente tem diversos exemplos da dialética da malandragem, muitos deles de situações reais. Então, vale muito a pena, filme brasileiro, Quanto Vale o é por Quilo, e a teoria de Antônio Cândido, que é um crítico literário famoso, né? Que fez essa teoria da dialética da malandragem. Beleza? Fica aí a dica. O outro conto que eu quero comentar com vocês está lá no nosso livro. Vocês podem ler o conto na íntegra. Está entre as páginas 222 e 226. É muito, muito legal. Vocês vão adorar essa história. Não deixem de ler. Eu quero que vocês leiam prestando atenção no aprofundamento psicológico das personagens, como que vai acontecendo aos pouquinhos. Você vai conhecendo mais sobre o que pensam e o que sentem essas personagens ao longo do conto. E eu quero que vocês prestem atenção no sádico. O que é sádico? Sádico é a pessoa que sente alegria ou que se sente bem, que se sente feliz com o sofrimento alheio, né? Então, quem se sente bem com o sofrimento do outro. Vocês vão perceber como que o Fortunato, que é o personagem sádico dessa história, desde a primeira vez que ele aparece, ele se sente bem com o sofrimento alheio. Então, vejam a atitude dele com o cachorro que ele encontra na rua, a atitude dele com o rato, né, em certo momento da narrativa, e depois a atitude dele com a própria esposa doente, né? Como que ele vai sentindo essa satisfação com o sofrimento de tudo e todos ao redor dele, né? Inclusive com o sofrimento do seu amigo, que a gente vai ver também em certo momento da narrativa. Muito legal! Não percam, leiam o conto A Causa Secreta. É 10, viu, gente? Vocês vão gostar. É uma leitura que dá vontade de ver o que vai acontecer depois. Beleza? Por último, eu gostaria de destacar aqui nessa aula que a nossa leitura de língua portuguesa desse segundo semestre é O Alienista, do Machado de Assis, né? Alguns autores consideram como sendo um conto, outros consideram como sendo uma novela, porque é um pouco maior do que um conto, né? Vamos considerar aqui O Alienista como uma novela, e a nossa leitura desse segundo semestre já está lá disponível para vocês no mural de avisos, né? O link também do site Domínio Público, e vocês também podem encontrar facilmente digitando no Google O Alienista em PDF. É sobre loucura, sobre o que é loucura, quem é considerado louco, né? A gente vai ter aí um médico, uma cidade pequena, um manicômio, e vocês vão ver o que vai acontecer, né, durante essa história. Muito legal. Top! Vocês vão gostar. É isso, pessoal. Um beijo.
Estou à disposição para ajudar com o que precisar. Façam aí os exercícios, venham no atendimento se precisarem. E até mais. Tchau!